levou aos 3 chamados alimentos saudáveis, que você nunca deve consumir, jamais. Chamamos de alimentos tóxicos. Vamos começar com eles. Alimento tóxico 1. Produtos de soja. A mania de se consumir soja processada surgiu no início dos anos 90, quando a indústria de soja começou a investir pesado em marketing. Começaram a vender produtos de soja como alimentos super saudáveis. Até hoje, os produtores de soja gastam milhões para enganar a população e isso tem funcionado. Entre 2000 e 2007, os fabricantes de alimentos no Brasil introduziram mais de 1.500 novos produtos de soja processados. Coisas como tofu, leite de soja, óleo de soja, hambúrgueres vegetarianos. E em 2007, 85% dos consumidores brasileiros acreditavam que os produtos de soja eram saudáveis. Mas a verdade é que os produtos de soja são qualquer coisa menos saudáveis. E nós aconselhamos a cortá-los completamente. Lemos centenas de estudos relacionando esses produtos de soja com problemas digestivos, colapsos no sistema imunológico, declínios cognitivos, desordens reprodutivas, infertilidade e até mesmo câncer. Vou lhe dar 2 razões pelas quais você nunca mais deve consumir produtos de soja processada, se você quiser melhorar seus níveis de energia e disposição. Primeiro de tudo, a soja é repleta de um composto químico chamado fitoestrogênio. Assim que essa substância entra em seu corpo, ela prejudica suas glândulas adrenais e pode até mesmo causar câncer de mama em mulheres. Nos homens, muito estrogênio é um pesadelo e afeta a forma do seu corpo, seu peso, seu desejo sexual e sua fertilidade também. Além disso, o estrogênio é o hormônio que diz para seu corpo armazenar gordura. Certo, agora a segunda e mais importante razão pela qual você nunca mais deve consumir produtos de soja novamente. A soja contém goitrogênicos, uma substância que prejudica sua glândula tireoide, e essa glândula possui um grande impacto em seus níveis de energia. Deixe-me te perguntar se alguma dessas situações lhe parece familiar. Sente-se lento pela manhã? Tem problemas para se concentrar? Está com pele seca, baixo desejo sexual, colesterol alto e está sofrendo com ganho de peso? Se algum desses sintomas lhe parece familiar, você pode estar sofrendo de hipotiroidismo. Esta é uma doença séria que cria vários problemas de saúde e produtos de soja, incluindo o leite de soja e hambúrgueres vegetarianos, que podem estar na sua geladeira agora mesmo, contribuem para essa doença. É por isso que a soja ocupa o primeiro lugar em nossa lista de alimentos tóxicos que roubam sua energia e devem ser cortados da alimentação imediatamente. Vamos seguir para o alimento tóxico 2. Suco de clorofila ou wheatgrass, sucos de grama, como são conhecidas nos Estados Unidos. Você encontra um suco de clorofila em várias lojas de produtos naturais e, se confiar no que estão dizendo por aí, você vai achar que suco de clorofila é uma cura milagrosa para vários problemas de saúde. Mas será que isso é verdade? Um dos principais argumentos que dizem sobre os sucos de clorofila, adivinhe, é justamente que eles possuem uma grande quantidade de clorofila. E isso é algo que me tira do sério. Se alguém tentar te dizer para consumir alimentos devido à alta quantidade de clorofila, quero que você pare de escutá-la imediatamente. Por quê? Porque nós, seres humanos, não podemos digerir grama. Nossos corpos não foram feitos para absorver nutrientes de gramas e muito menos sucos de clorofila. Você precisaria de 4 estômagos, assim como uma vaca, para digerir grama. Portanto, a clorofila das folhas de trigo é completamente inútil para você. O suco de clorofila virou moda no Brasil. Tem um gosto horrível e ainda por cima custa caro. Além disso, outro problema do suco de clorofila é que eles contêm poderosas toxinas, feitas para deixar você doente. Já reparou que quando um cachorro quer vomitar, ele come grama? Sim, os cães também não foram feitos para comer grama. Portanto, se você ainda não viu sucos de clorofila no mercado, não se preocupe que você não está perdendo nada de importante. E o último alimento tóxico da nossa lista são as goji berries. As goji berries foram utilizadas na medicina tradicional chinesa durante séculos.
E foi assim que atraíram a atenção de alguns que iniciaram a mania dos superalimentos anos atrás. Desde então, a indústria de superalimentos tem declarado que elas ajudam na circulação, impulsionam seu sistema imunológico e até mesmo protegem contra o câncer. O problema é que não há nenhuma evidência de que as goji berries façam isso. Inclusive, em 2016, o FDA, órgão regulador de alimentos nos Estados Unidos, questionou os fabricantes de goji berries a respeito de fazerem declarações de benefícios à saúde sem fundamentos. No entanto, as goji berries não são apenas inofensivas. Na verdade, elas são prejudiciais à sua saúde. A verdade é que você deve evitar goji berries como se fosse uma doença. Veja bem, as goji berries são membros da família das plantas Solanaceae. Solanaceae são um tipo de proteína muito perigosa, chamadas lectinas. E acreditamos que as lectinas são uma das piores coisas que nós seres humanos podemos colocar dentro de nossos corpos. As lectinas são tóxicas e alérgicas, e são encontradas em vários dos alimentos que você consome diariamente, e não apenas nas goji berries. Já ouviu falar de alergias ao glúten? As lectinas criam reações alérgicas muito mais perigosas que o glúten. As lectinas prejudicam totalmente seu sistema imunológico e evitam que seu corpo se cure por conta própria. Porém, as lectinas também possuem consequências ainda mais sérias. Elas entram no seu intestino e causam um problema chamado vazamento intestinal. E assim que atingem a parede de seu intestino, pequenas partículas de bactérias causam grandes inflamações em várias partes de seu corpo. Seu corpo, então, precisa trabalhar mais para combater essas inflamações causadas pelas lectinas. E isso consome a sua energia. Deixa você cansado, sem pique. E essa nem é a pior parte. As lectinas enfraquecem ainda seus vasos sanguíneos e podem desenvolver outras doenças como diabetes, doenças cardíacas e obesidade. Eu sei que te passei muitas informações até o momento, mas é nosso trabalho como médicos e pesquisadores tornar essas coisas fáceis para sua compreensão e, mais importante, transformar tudo isso em passos simples e práticos para você poder usar no seu dia a dia e mudar completamente a sua vida. Agora, vou resumir tudo o que falei, certo? Um estudo apresentado em 2013 no American Heart Association pelo Dr. Steven revelou para médicos de todo o mundo que 1. As lectinas são terríveis para a sua saúde e você deve evitá-las o máximo possível. O problema é que é quase impossível eliminá-las por completo, pois elas estão presentes em muitos alimentos, desde grãos de trigo até as castanhas, berinjelas, tomates, batatas e pimenta. Sim, você pode com certeza cortar os goji berries, mas sejamos honestos. É quase impossível cortar coisas como tomates e batatas. E é por isso que a segunda parte dessa apresentação é ainda mais importante. Porque vou revelar especificamente como você pode combater a fadiga e aumentar os níveis de energia mental e físico. 2. O polifenol é o nutriente mais importante para você incluir na sua alimentação, o mais rapidamente possível. E você precisa ingerir o máximo possível de polifenóis. E como a medicina descobriu que os polifenóis são absolutamente fundamentais? Tudo volta ao caso emblemático do Big John. Lembra do Big John? Seus suplementos de frutas estranhas que ele consumia? Uma das maiores descobertas da medicina se resume a polifenóis. Big John com certeza não sabia, mas aqueles suplementos, e especialmente as frutas, eram incrivelmente ricos em polifenóis. Ele costumava comer coisas como amora e cereja, frutas pequenas de cores escuras que nascem em árvores. Acontece que ele apenas escolhia aleatoriamente algumas frutas exóticas em lojas de alimentação saudável. Que sorte incrível! Ele não tinha ideia do poder incrível dessas frutas. Essas frutas de casca ou polpas escuras são super ricas em polifenóis, um micronutriente encontrado em plantas. Mas o que nos interessa é o fato de como esses ingredientes conseguem gerar e impulsionar mais e mais energia em nossos corpos. Depois que Big John conseguiu perder 20 quilos e reduzir em 50% seus bloqueios cardíacos, centros de pesquisa em todo o mundo voltaram suas atenções para os polifenóis.
Foi assim que comprovaram que os polifenóis não ajudam somente a reduzir as chances de um problema cardíaco, mas eles também melhoram o seu metabolismo e aceleram a produção de energia no seu corpo. E isso nos traz de volta ao motivo pelo qual você está aqui. Porque você e milhões de brasileiros acima de 30 anos estão sofrendo com os perigosos efeitos dos baixos níveis de energia. Muitas das pessoas que veem essa apresentação, ou mesmo alguns dos pacientes do Dr. Rafael, acreditam que é normal ficar sem pique, sem energia conforme vão ficando mais velhos. Na verdade, antigamente os seres humanos costumavam ter muito mais energia do que têm hoje. Como sabemos disso? Existem diversas pesquisas em nossas universidades de medicina que comprovam isso. E você lembra do cesto antigo e quebrado do início do vídeo? Esse cesto é um dos mais antigos que se tem notícia. Ele é de quase 5.000 anos antes de Cristo. E ele servia para nossos ancestrais colherem frutas. Naquele tempo, o homem primitivo comia apenas o que caçava ou o que encontrava disponível para se alimentar. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a carne era apenas 10% da sua alimentação. O resto era composto por raízes que cresciam no solo e, mais importante, as frutas escuras, aquelas frutas pequenas que dão em árvores. Nossos primos distantes colhiam essas pequenas frutas escuras, colocavam elas no cesto, e esse era, sem dúvida, o principal motivo pelo qual nossos ancestrais tinham tanta energia. As frutas escuras eram repletas de polifenóis. Pesquisas modernas demonstraram que o polifenol de plantas é um nutriente de energia perfeito para o corpo humano. Estudos provaram ainda que os polifenóis de frutas escuras afetam diretamente seu metabolismo, melhoram o sistema cardiovascular e ajudam no controle da glicose no sangue. Os polifenóis geram energia através do metabolismo da glicose. Em outras palavras, os polifenóis têm o poder de transformar gordura localizada em energia para seu corpo. Mas o que aconteceu de lá para cá? O que mudou? É simples. Os homens inventaram a agricultura e, de repente, passamos a consumir grãos, como cevada e trigo. E isso acabou sendo terrível para os seres humanos, pois a verdade é que seu corpo converte os carboidratos de grãos em gordura e não em energia. Esse é um dos motivos pelos quais a obesidade é uma doença da era moderna. Deixe-me repetir. Antes da agricultura, nossos antepassados comiam frutas escuras ricas com polifenóis, e os corpos transformavam isso em energia. Mas depois que passamos a usar a agricultura, passamos a comer grãos com carboidratos ruins, que o corpo transforma em gordura. Além disso, frutas com polifenóis ajudam o seu corpo a queimar gordura e são mais fáceis de digerir do que grãos. Isso fez muito sentido. Nossa dieta é baseada em consumir grãos, produtos de milho, batatas, carboidratos ruins, que são transformados diretamente em gordura ao invés de virarem energia. E estamos deixando passar a coisa mais importante que nós precisávamos estar consumindo: os polifenóis. Portanto, ficou claro para o Dr. Rafael que polifenóis são absolutamente fundamentais para se ter uma energia natural máxima e que dure bastante tempo. Ele sabia que os polifenóis poderiam ajudar seus pacientes e os leitores do Dr. Nature, que estavam sofrendo com baixos níveis de energia, um metabolismo lento e ganho de peso. Em outras palavras, a grande maioria das pessoas. Foi então que passou a recomendar a seus pacientes e leitores para que comprassem algumas dessas frutas escuras e consumissem sempre que possível. E passou a notar resultados quase todos os dias. Um e-mail aqui, outro comentário ali, dizendo coisas como: Dr. Rafael, não acredito no que estou sentindo, foi uma reviravolta surpreendente na minha vida. Meu cansaço acabou, me sinto como se tivesse 20 anos novamente. Mas o mais incrível foi um senhor de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que disse que antes só caminhava, mas agora está treinando para uma maratona. O detalhe é que ele completou 75 anos de idade. Respondemos dizendo para ele pegar leve, começar correndo apenas 10 quilômetros. Uma executiva que trabalha numa multinacional de alimentos nos escreveu contando que após comer essas frutas escuras, ela voltou para a academia e já perdeu 8 quilos.
Ela estava tão comprometida em consumir polifenóis que dirigia toda semana 18 quilômetros para ir até um mercado orgânico que tivesse frutas frescas. Portanto, nós vimos funcionar nos estudos científicos no Canadá. Nós vimos funcionar no Congresso Mundial de Cardiologia. E nós vimos funcionar em seus pacientes, leitores e familiares. Mas descobrimos ainda muitas outras provas de que os polifenóis não apenas revitalizam sua energia natural, mas também possuem outros grandes benefícios. Os polifenóis podem ajudar a ter o corpo que você sempre quis. Ajudam na redução de problemas cardíacos e ajudam a aliviar alguns de seus piores problemas digestivos. Deixe-me dar 3 exemplos rápidos. 1. Polifenóis fazem você se sentir melhor e permitem que você viva mais tempo. Um estudo que durou 12 anos observou a duração de vida útil das pessoas que seguiam uma alimentação rica em polifenóis, em comparação com pessoas que seguiam uma alimentação pobre em polifenóis. Os resultados foram absolutamente incríveis. Ao longo desses 12 anos, o grupo de pessoas que consumiam muitos polifenóis teve 30